Fala galera, Dizascope, voltamos, tá? Vocês até me deram um feedback aí que tá com um pouquinho de eco, é porque hoje nós estamos na nossa igreja aqui, ok? Nós estamos aqui no nosso prédio, porque o equipamento vai ficar tudo aqui para o culto de amanhã cedo e amanhã à noite. Pô, mas estamos muito animados de estar aqui com vocês, nós estamos na nossa jornada Achamos o Livro, e você que está entrando aqui pela primeira vez hoje na nossa jornada Achamos o Livro, seja muito bem-vindo. Hoje é o quarto dia, ok? Mas não se preocupe, você vai entender tudo o que vai acontecer aqui. Nós vamos hoje aprender como estudar e interpretar um estilo literário da Bíblia. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito, vai te ajudar muito. E se você está acompanhando desde a primeira, obrigado, cara, por você estar aqui com a gente. Eu espero que você esteja sendo muito abençoado aí. Deixa eu te falar algumas coisas antes da gente começar. Eu queria incentivar você a divulgar a live, ok? Como é que você faz? Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É só você apertar, tá vendo que tem um aviãozinho aqui, ó? É só você apertar nesse aviãozinho e vai aparecer aqui para você, ó. Vou mandar para Val, vou mandar para meu amigo Vagnão, vou mandar para o Tiago aqui, ó. Vou mandar para meu pai, ó. Vou enviar para eles, ok? E aí ele envia para essas pessoas que você marcou aqui, ó. Enviado com sucesso. Então essa galera já vai receber lá que está rolando essa live, para que mais pessoas possam estar junto com a gente e possam então aprender a estudar a Bíblia, estudar as Escrituras. Olha só, todo o material que a gente vai usar aqui, então eu faço anotações aqui. Mostra aqui o S, aqui em cima, ó. Tá vendo que eu faço algumas anotações aqui, ó. Jornada, aula 4. Eu vou riscar aqui, nós vamos construir entendimento juntos. E isso aqui eu transformo num PDF e eu mando lá no nosso grupo no Telegram. Então, se você não faz parte do grupo, você precisa ir lá para o Telegram. O link está na bio do Dizascope. Dá até uma conferida para mim aí, a galera da equipe aí, se o link está lá na bio, porque às vezes a gente troca por algumas ações que a gente faz. Mas ao decorrer da live, você vai clicar lá no link da bio e você vai entrar no nosso canal, no nosso grupo lá no Telegram. Lá eu consigo divulgar os PDFs, lá tem todos os links das aulas anteriores. A gente já teve nós temos 3 aulas já. A primeira eu fiz com a introdução, explicando tudo sobre a Bíblia. A segunda foi com o Hernandes Dias Lopes e também mais uma parte de aula. E a terceira foi com o Ângelo Bazzi. Foi demais esses dias. Então você pode ir lá, que tem o link para você assistir as aulas anteriores, ok? E hoje, como eu estou fazendo toda a live, eu vou sortear um livro. E olha o livro que eu vou sortear hoje. Em Busca de Deus, o John Piper. Eu gravei um vídeo com 7 livros, melhores livros que eu li. E esse aqui estava como o número 1. Esse aqui, Em Busca de Deus. Agora, se eu fosse gravar de novo, talvez eu não sei se ele está o número 1, mas com certeza ele continua no top 7. Eu vou sortear hoje esse livro para vocês, beleza? Só que no final que eu vou falar para você como é que você faz para ganhar esse livro no nosso sorteio hoje na nossa live. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar para vocês. Para você divulgar, para você estar lá no nosso grupo do Telegram. E também eu queria incentivar você a assistir as aulas anteriores se você perdeu algumas, se você não acompanhou as 3, porque a gente está numa crescente aqui no raciocínio, aprendendo mais e mais. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês antes da gente começar. Vamos lá, gente. Estou muito animado para hoje. Papel e caneta na mão ou alguma coisa para você anotar, ok? Pega alguma coisa aí para você anotar, seja você conseguir anotar se tiver o celular, um tablet, computador ou um papel, pega alguma coisa, um papel de pão, qualquer coisa aí. E nós vamos passar essa 1 hora juntos aqui. Então nós estamos na nossa aula de número 4, ok? Da nossa jornada Achamos o Livro. Olha só, hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para estudar as epístolas, ok? Ou as cartas, tá? Como eu disse nas aulas anteriores, tem um jeito de você estudar e de interpretar cada estilo literário, ok? A forma que você lê um livro de
história, né? Então, por exemplo, vamos citar aqui Senhor dos Anéis, né? Que é um livro com uma história, uma ficção, uma narrativa. Tem uma forma de ler e interpretar o que está sendo escrito. Agora, quando você lê um livro de poesia, tem uma outra forma. Agora, quando você lê um livro que é uma teoria sendo explicada para você, como um livro de física, um livro de medicina, um livro de filosofia, tem uma outra forma de ler e interpretar. A Bíblia tem todos esses estilos literários dentro dela. E tem um estilo que a gente chama de cartas. Por que a gente fala epístolas? Porque carta é algo que eu mando para uma pessoa. Então, você vai reparar que tem algumas cartas, ok? Por exemplo, Paulo mandando uma carta para Timóteo. Então, ele mandou para uma pessoa. Mas é mais do que uma carta. A gente chama de uma epístola. Por quê? Porque é como se fosse uma carta para muitas pessoas. Tá? Aquele entendimento não é só para uma pessoa, mas para toda a comunidade. Aquele entendimento é para todo mundo que vai ter acesso a esta carta. Entendeu? Então nós vamos chamar de epístolas. Então a pergunta é, como é que a gente estuda as epístolas? Então, isso aqui, cara, é revolucionário. Isso aqui vai abençoar muito a sua vida, você compreender isso. O que você precisa entender? As cartas do Novo Testamento, elas foram escritas para solucionar um problema que estava acontecendo na cidade, na igreja ou com aquela pessoa que ia receber a carta. Então, presta atenção. As cartas, elas não são um tratado teológico daquele apóstolo. Não era Paulo escrevendo dizendo assim, essa é a minha teologia, ok? Não. As cartas era Paulo dizendo, é assim que você resolve esse problema que está acontecendo aí nessa comunidade. Timóteo, é assim que você resolve esse problema que está acontecendo aí na sua vida, ou aí aonde você está liderando. Então, as cartas, vamos escrever aqui para a gente não esquecer. As cartas, vou colocar de preto que é melhor. Lá. As cartas foram escritas para solucionar problemas que o destinatário ou leitor original estava tendo, ok? Então, eu quero repetir isso porque isso aqui é fundamental para nós hoje. As cartas foram escritas não como um tratado teológico. Não era Pedro dizendo, essa é a minha teologia. João dizendo, essa é a minha teologia. Não, era Paulo, João, Tiago, Pedro dizendo, olha, é assim que vocês resolvem esse problema. E por que eu estou enfatizando isso para vocês, gente? Porque o conhecimento bíblico, a teologia, ela serve para transformar a nossa vida, para edificar a igreja, não para a gente ficar mostrando que a gente é intelectual. Está entendendo que não é conhecimento pelo conhecimento. Eu vou ficar estudando, para eu poder sentar numa mesa e ter coisas profundas para conversar. Não, a pergunta é, quais são as soluções, transformações para a minha vida que eu posso encontrar nesse livro, que Deus pode usar para mudar a igreja, mudar a minha família, mudar meu casamento. Então, o próprio Hernandes Dias Lopes disse isso, né? Na live que a gente fez com ele, ele falou assim, Filipenses 2, que é Paulo falando da divindade de Cristo e defendendo isso de uma forma maravilhosa, era ele mostrando para eles como resolver um conflito na igreja. Então Gálatas, que carta maravilhosa que é Gálatas, é Paulo falando para eles como resolver o problema de líderes judaizantes, legalistas que estavam entre eles. Então, entenda uma coisa, a palavra de Deus e aqui, em especial, as cartas, são cartas para solucionar problemas que estavam acontecendo. O Gordon Fee, no livro, eu até estou com ele aqui, no livro Entendes o que Lês, tá? Esse livro é muito legal, foi muito bom para nós aqui. Ele chama isso de teologia de tarefa, ok? Teologia de tarefa.
Ou seja, é teologia que tem uma tarefa, não é simplesmente um conhecimento, um conceito, uma filosofia, ok? Então, isso é muito importante. Agora, pensando nisso, como é que a gente, então, interpreta cartas? Como que a gente estuda cartas? As cartas são mais ou menos assim. É como se você estivesse ouvindo uma conversa de alguém no telefone. Você já ficou do lado de alguém que está falando no telefone? Então, você está ouvindo a conversa da pessoa, mas você só ouve uma pessoa. Então, por exemplo, imagina que você está aqui do meu lado, eu estou falando no telefone, e eu começo a conversar com essa pessoa, só que você só está ouvindo a minha voz, você não sabe o que o outro está falando. Então, eu começo, de repente, a dar respostas para a pessoa. Eu começo a solucionar. Agora, o que você vai ter que fazer? Ouvindo o que eu estou falando, você vai ter que deduzir qual é o problema da pessoa. Então, esse é o desafio com as cartas. Nós temos a carta que Paulo mandou, por exemplo, a Corinto, mas nós não temos a carta que Corinto mandou para Paulo. E para interpretar as cartas, eu vou ter que descobrir qual é o problema que aquela igreja estava tendo, aquela pessoa estava tendo, que as pessoas ali estavam tendo, para eu entender qual foi a solução que o Espírito Santo inspirou aquele apóstolo a dar. Está conseguindo entender o que eu estou falando? Então, eu vou colocar aqui, só para você lembrar quando eu te der o PDF lá. Exemplo do telefone, ok? Exemplo do telefone, só para você lembrar. E, então, o nosso desafio aqui vai ser esse, entender o problema que aquela comunidade estava passando, para eu poder compreender qual foi a resposta do apóstolo para aquela comunidade. Então, isso que eu estou dizendo para vocês se chama exegese. Okay? Então, vamos relembrar. O que é exegese? Eu disse para vocês que a Bíblia ela tem um aspecto duplo. Vou repetir. Primeiro, ela é histórica. Ela foi escrita em uma época com pessoas reais, ok? Então, ela é histórica. Então, a primeira tarefa é eu saber o que o autor original, então vamos falar de 1 Corinto, Paulo, quis dizer para os primeiros leitores, que era a igreja que estava em Corinto. O que o autor original, vamos dizer, Tiago, quis dizer para os primeiros leitores. Então, eu preciso fazer um trabalho histórico. Isso se chama exegese. Eu disse para vocês que exegese a gente poderia falar como lá e antigamente. Ok? Lá e antigamente. Por quê? Porque eu vou olhar para o passado. Tá? Então, eu dei uma dica para você lembrar. Ex-exegese. Então, lembra que da sua ex, do seu ex? Então, era ex-exegese. Então, é lá do passado, ok? Porque tem uma segunda palavra aqui, que a gente chama de hermenêutica. Agora, hermenêutica fala do segundo aspecto da Bíblia, porque ela não é só um livro histórico, escrito numa história, num tempo específico da história da humanidade. Ela é um livro eterno, então ela pode ser aplicada hoje, no século 21, aqui em Bragança Paulista, aí aonde você mora, na sua vida, no seu contexto. Essa é o aspecto maravilhoso da Bíblia. Ela nunca vai desatualizar, porque ela é histórica, mas ela é eterna. Ok? Ela foi escrita por humanos, mas ela é inspirada pelo divino. Então, eu vou ter que fazer a hermenêutica. O que é a hermenêutica? É entender o aqui e atualmente. Ok? Então, reforçando para você entender o que nós vamos fazer aqui. Então, a hermenêutica é eu trazer o entendimento de lá e antigamente para aqui e atualmente. Ok? É eu aplicar o que o apóstolo falou lá no século I para a minha vida aqui no século 21. Então nós vamos ver essas duas coisas hoje. Como eu faço a exegese da epístola e como eu faço a hermenêutica das epístolas, ok? Então vamos lá. Como é que eu faço a exegese? Então eu vou te falar de 5 passos para você fazer a exegese de uma epístola, ou seja, para você entender o contexto da época, o que estava acontecendo lá na época, o que o autor original quis dizer para os primeiros leitores. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, presta muita atenção, você vai ler sobre
o contexto da época. Disparou o alarme dos nossos vizinhos aqui, talvez você esteja ouvindo aí no fundo, mas vamos lá. Primeira coisa, nós vamos ler sobre o contexto da época. É possível você ali mesmo na carta pegar várias coisas sobre o contexto da época, ok? Você consegue perceber. Mas aqui é um ponto, esse primeiro, que é necessário um apoio externo, um apoio dos especialistas, vamos chamar assim. Então eu até trouxe um livro aqui, que foi um dos que eu sorteei, que é o Como Ler a Bíblia, livro por livro, do Gordon Fee. É um livro muito legal, ok? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Como Ler a Bíblia, livro por livro. Então, por exemplo, eu até marquei aqui em 1 Coríntios. Ele vai falar assim, olha, é uma carta corretiva, na qual Paulo se posiciona contra os coríntios, assunto após assunto. O autor é o apóstolo Paulo, foi escrito em 53, 54 depois de Cristo, ele estava em Éfeso quando ele escreveu. O destinatário é a igreja em Corinto, composta em sua maioria por gentios, isso é uma coisa muito importante saber, se era judeu ou gentio que estava lendo. Paulo responde a uma carta que a igreja mandou para ele. A mensagem central do evangelho é Cristo crucificado, a sabedoria e o poder de Deus manifestado na cruz. Então, ele vai dando... Então, por exemplo, ele vai falar para a gente aqui, nesse comentário aqui, eu até anotei algumas coisas para ficar mais fácil, que a cidade foi fundada pelo Júlio César em 44 a.C., era a maior cidade romana, da Grécia romana, era muito religiosa. Então, a primeira coisa é você ter um material externo, e você tem bastante coisa online agora também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá no Telegram algumas indicações, ok? De livros bons disso, de contexto, e também vou deixar uns links lá para vocês olharem. Então, você vai pegar um material externo para você ter um panorama geral daquela carta, ok? E é muito importante ter isso em mente para você começar a ler. Segunda coisa que você vai fazer, então, na exegese da carta. Vamos lá. Você vai ler a carta inteira em uma sentada. O que é isso, Douglas? Você precisa ler a carta inteira de uma vez só, ok? Imagina que eu te mande um e-mail, ok? Eu vou mandar um e-mail, mandei um e-mail para você. Aí você vai falar assim, nossa, que legal, vou ler um parágrafo por dia. Não. O que você faz? Você senta e lê o e-mail inteiro. Por quê? Porque você só vai compreender o conteúdo do e-mail se você lê ele inteiro. Ele só faz sentido inteiro, porque às vezes no fim tem uma informação que completa todo o início, ou anula algo lá do começo, ou mostra que era diferente do que eu estava querendo dizer. Então, você precisa ler a carta inteira. Então, a segunda coisa que você vai fazer é ler em uma sentada. A maioria, você precisa das cartas, né? Você precisa ali de 30 minutos, algumas 20 minutos. Tem algumas maiores, como Romanos, né? O próprio 1 Coríntios é um pouco maior, mas talvez ali 40 minutos, mas é você reservar esse tempo, tá? Gente, é um episódio de seriado que a gente assiste. É você sentar e ler a carta inteira, ok? Segunda tarefa. Terceira, olha só. Nossa terceira tarefa da exegese é você dividir a carta em partes. Como assim, Douglas? Você vai dividir ela pelos assuntos que o autor está abordando. Você vai ver que vai chegar um determinado momento da carta que ele troca de assunto, ok? Então você vai dividir ela em assuntos. A gente está falando de 1 Coríntios, por exemplo, ele trata de 11 assuntos em Coríntios. São bastante, mas a maioria é um pouco menos. Você vai dividir do seu jeito, ok? O que você está entendendo é o seu exercício. Por isso, não corra para já ir ler um comentário pronto. Eu quero que você leia, a primeira tarefa lá em cima, é o contexto, mas não já um comentário sobre a carta, para não te influenciar, porque é o seu exercício de entendimento, ok? Então, você vai dividir ela em partes. Quarto, vamos lá. E aqui agora, uma das partes mais importantes para o nosso trabalho. A quarta coisa é você vai anotar os problemas
que os leitores estavam tendo, ok? Então você vai anotar os leitores, os primeiros leitores, ok? Vou até colocar aqui para você lembrar. Os primeiros leitores. Então, qual era o problema que estava acontecendo em Corinto para Paulo escrever o que ele escreveu? Então, lembra, eu estou no telefone, você está ouvindo só a minha voz. E ouvindo eu falar, você vai ter que deduzir o que o outro estava perguntando. Entendeu? Então, muitas vezes, o próprio autor da carta já deixa muito claro ali o que estava acontecendo. Muitas vezes ele descreve o que estava acontecendo, ok? Às vezes você tem que fazer um exercício de interpretação para você compreender o que estava acontecendo lá. Então, em quarto lugar, pegando essas partes que você dividiu, você vai anotando os problemas que aquele pessoal estava tendo. O que estava acontecendo em Roma, o que estava acontecendo na Galácia, o que estava acontecendo com Timóteo, com Tito, com Filemão, ok? Anota os problemas. Anota as situações que estavam acontecendo, ok? Até usar outra palavra também aqui, ó, situações. E aí, quinto lugar, que é o último da nossa exegese, você vai anotar as soluções. Opa, deixa eu arrumar aqui. Soluções que o Espírito Santo deu. Vou colocar o Espírito Santo aqui, ok? Usando os apóstolos, usando o autor daquela carta. Então você vai anotar quais foram as soluções que o Espírito Santo, usando os apóstolos, deu para aquele problema, ok? Então nós queremos achar os problemas e situações e nós queremos achar as soluções. Daí você já vai entender o porquê disso. Então, o nosso trabalho de exegese, e como eu disse para vocês, que é entender o que o autor original disse para os leitores, para os primeiros leitores, ok? Então eu quero pensar lá no século I, o nosso trabalho de exegese é esse aqui. Primeiro, ler sobre o contexto da época. Segundo, ler a carta numa sentada só, ok? Você vai tirar um dia, você vai pegar 1 hora e vai ler a carta inteira. Você vai ver que vai dar outra visão para você do que você ficava lendo pedacinho por pedacinho. Terceiro, você vai dividir a carta em partes. Quarto, você vai anotar os problemas que você foi caçando ali, do que estava acontecendo, ok? E quinto lugar, você vai anotar as soluções que o Espírito Santo deu para aquela situação, beleza? Uma forma legal de fazer o quarto e o quinto é você fazer uma coluna. De um lado o problema, de outro lado a solução. Um lado o problema que estava acontecendo, o outro lado a solução. Por que tudo isso? E aqui já fica bem claro que nós vamos ter que gastar tempo. Não é devocional de 15 minutos por dia. É você reservar 1 hora do seu dia. E, gente, quando você começa a fazer isso, cara, tem prazer nisso daqui. Vai chegar uma hora que você vai querer deixar de fazer outras coisas. Não vejo a hora de chegar em casa para eu poder me debruçar, porque os tesouros que Deus vai começar a revelar para você, vai te mostrar e que vai começar a transformar a sua vida. E você vai começar a comunicar com outras pessoas. Outros vão ser transformados. É apaixonante. Então vamos lá. Depois que eu fiz isso, agora eu entendi o lá e antigamente, o que o apóstolo, qual era o problema, qual foi a solução que o Espírito Santo usou aquele autor para falar. Aí nós vamos então para a hermenêutica da epístola. Então, o que é a hermenêutica? Eu quero agora pegar o que eu compreendi que o autor estava dizendo e aplicar na nossa vida hoje. Então, o que eu vou fazer na hermenêutica? Primeiro, a primeira coisa que eu quero saber é quais problemas, vou colocar um / situações, acontecem hoje, ok? Então a primeira coisa desse salto hermenêutico de eu trazer aquilo que estava acontecendo no século I da carta para o século 21 quais problemas que aconteciam lá que continuam acontecendo hoje. Então vamos dizer, Paulo na carta aos Efésios, ele fala sobre casamento,
Então ele está falando sobre a demanda do casamento. Provavelmente eles estavam tendo problemas no casamento. Hoje nós temos problemas no casamento? Nós temos problema em que o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja? A esposa tem que ser submissa ao marido? Sim, continua igual. Okay? Na sequência ele começa a falar de pais e filhos. E depois ele começa a falar de patrão e empregado. É claro que lá ele estava falando de senhor e escravo e servo, mas é o mesmo princípio, patrão e empregado. Então você vê que essas situações lá do passado, século I, continuam iguais hoje. Então eu vou poder importar a revelação do Espírito para o século I para o século XXI. Está conseguindo entender o que é essa interpretação? Eu quero saber quais as situações estavam acontecendo lá, quais as soluções que o Espírito Santo deu através do apóstolo, porque nós estamos também vivendo essas situações hoje, então as respostas são a mesma, porque o nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que muda? As situações da vida. Tem coisas que não acontecem mais, que eram do contexto da época, mas várias situações continuam acontecendo. Então a resposta de Deus continua sendo a mesma. As soluções do Espírito Santo continuam sendo as mesmas. Então a primeira coisa, quais problemas e situações que eu estou enxergando na carta que Corinto estava tendo, que Filemão estava tendo, que o pessoal de Éfeso estava tendo, que acontece hoje? Então essa é a pergunta. Segunda coisa, a segunda pergunta que a gente vai fazer, né? Como aplicar a solução do Espírito Santo para hoje, ok? Então, como que eu vou pegar a solução que o Espírito Santo deu através de Tiago para a minha vida hoje? Então, por exemplo, Tiago aborda uma questão da língua, da fofoca, da calúnia, do uso indevido da língua, ok? Continua acontecendo? Não, Douglas, isso aí é coisa do século I. Hoje ninguém fofoca, uma coisa que acabou. Não, continua acontecendo. E talvez mais do que no século I, porque agora a gente tem o WhatsApp, a gente tem comentários, né? Então, eu vou falar, o que o Espírito Santo usou Tiago para dar de solução? Então, é o que eu vou aplicar hoje, gente. Isso é poderoso, porque agora nós estamos lidando com a verdade, e a verdade liberta. Ok? Essa verdade do Espírito Santo liberta, essa palavra eterna liberta, ok? Não é eu ler de qualquer jeito, interpretar de qualquer jeito, eu descobri a verdade, tem poder na verdade. Então, eu quero saber como que eu aplico a solução do Espírito Santo deu naquela época para hoje, ok? Mas tem uma terceira questão que nós vamos enfrentar nas cartas, que se o problema não acontece hoje. Ok? Quando o problema não acontece hoje. E aqui, se o problema não acontece hoje, vamos usar um exemplo. Paulo, ali em Corinto, ele está falando sobre, com o pessoal, tem uma demanda ali de se pode ou não pode comer comida consagrada. Então não é algo que acontece de forma muito comum hoje. Tipo assim, quando você vai no mercado, é muito pouco provável que a comida lá do mercado antes estava num templo sendo consagrada por sacerdotes de um deus lá, de um ídolo, e antes de ir para o mercado. Igual acontecia lá em Corinto, né? As comidas eram consagradas a deuses. E eles estavam na dúvida, pode comer ou não? E aí Paulo vai escrever sobre isso e dar uma solução. O Espírito Santo, inspirando ele, dá uma solução para isso. Esse problema não acontece hoje. Aí a pergunta é, Douglas, o que eu faço com isso então? Quando isso acontece, pode ter duas coisas. Ser algo do contexto da época, ok? E talvez um dia nós vamos precisar, um dia Deus vai te mandar para a África, vai te mandar para um outro país, um outro contexto, ou isso pode voltar a acontecer de forma mais evidente na humanidade, e a gente tem a solução lá, ou eu quero descobrir ali, naquela solução que ele deu,
qual é o princípio atemporal? O que é isso, Douglas? O que é um princípio atemporal? Por exemplo, vamos usar esse exemplo que eu acabei de dar da comida consagrada. O que Paulo diz? Ele fala, olha, não tem problema, porque ídolos não existem. Na verdade, esses deuses não existem. Isso aí são coisas criadas. Isso aí não existe, então não tem como te afetar, ok? Então você pode comer, você é livre, ok? Você é livre. Até com base daquilo que Jesus fala, né? O que contamina não é o que entra no homem, fica tranquilo, ok? Só que ele solta um princípio ali. Ele fala assim, porém, se comer aquela comida, apesar de beleza, não tem problema, você já é maduro em Cristo, você já sabe, não tem problema. Se comer essa comida escandaliza o seu irmão, não coma, mesmo podendo. Ele está falando, mesmo algo lícito, se isso escandaliza o seu irmão, não coma. Então, eu poderia aplicar isso para outras coisas hoje? Sim. E aí o que você vai ver? Que às vezes não é a mesma situação que acontece hoje, mas tem situações semelhantes, paralelas. Então tem várias coisas que eu e você sabemos que é lícito, que a Bíblia não condena, ok? Que nós temos liberdade de fazer, mas que escandalizariam alguns irmãos e até pessoas que estão começando na fé seriam desencorajadas vendo a gente fazer aquilo. E aí a orientação de Paulo é: fazer aquilo é menor do que edificar o meu irmão. Edificar o meu irmão, ajudar ele a crescer na fé, está acima de eu viver essa liberdade. E aí eu pego esse princípio atemporal e eu guardo no meu coração para aplicar em várias situações da vida. Desculpa você que estava de fone, provavelmente você está surdo nesse momento. Disparou nosso alarme aqui, mas já deu certo. Então vamos lá. Então, recapitulando aqui, e o que a gente vai fazer na sequência aqui? Eu vou mostrar um texto para vocês, para a gente pensar juntos aqui, tá bom? Lembrando que hoje, gente, eu vou sortear esse livro, Em Busca de Deus. Está no meu... Cara, eu diria que está no meu top 5, top 3. Eu preciso até reavaliar e fazer outro vídeo dos livros. Em Busca de Deus. Eu vou sortear para vocês no final. No final eu vou falar como que você faz para participar, ok? Então eu estou fazendo de propósito só para quem vai ficar até o final, porque é a galera, né, engajada com a gente aí. E no final também eu vou abrir aqui os comentários para perguntas, ok? Para a gente responder algumas, pensar em algumas coisas juntos aí. Então nós estamos hoje aqui vendo como que lê e interpreta epístolas, cartas, ok? Primeira coisa que a gente fez foi uma exegese. Eu entender a parte histórica dela, o que o autor quis dizer e o que os leitores entenderam. Tá? Então a gente aprendeu isso. Eu preciso entender qual era o problema que estava acontecendo e qual a solução que o Espírito Santo deu através do apóstolo ali. E depois eu preciso importar isso para o século XXI para eu aplicar hoje na minha vida, porque esse texto é eterno. E aí eu uso a hermenêutica. Então qual é o problema que estava acontecendo lá que é semelhante com o problema que acontece hoje? Ok? Ou é igual. E aí eu uso a mesma solução do Espírito para hoje. E também os problemas que não acontecem hoje de forma igual, mas podem ter situações semelhantes que eu posso aplicar o princípio atemporal. Beleza? Então você vai ver isso o tempo todo nas cartas, esses princípios aqui que a gente pode aplicar em várias situações da nossa vida. Gente, é um treino, ok? Você pode estar aí ouvindo agora e falando assim, meu Deus, será que eu consigo? Consegue, mesmo porque o mesmo Espírito que inspirou Paulo, Tiago, Pedro a escrever é o mesmo Espírito que vai conduzir você na leitura. Meu irmão, é isso que é maravilhoso desse livro aqui, ok? O autor que estava nos apóstolos, por exemplo, ele está em você. Então você lê no mesmo Espírito que foi escrito. Isso que é divino e maravilhoso das Escrituras e que queima no nosso coração, né? Eu espero que você esteja entendendo ainda. Estamos sem os comentários aqui, mas eu acho que você está entendendo, está sendo abençoado aí. Olha só. Agora, eu quero ver um exemplo com você, depois eu vou abrir para perguntas e depois
nós vamos falar do sorteio do nosso livro ali. Deixa eu ajeitar aqui. Olha só. O que eu quero ver com vocês? 1 Coríntios, capítulo de número 3, 16 e 17, ok? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Qual que é a primeira coisa que eu falei que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para o contexto, tá? Então, antes de começar a ler Corinto, eu indicaria para você ter uma ajuda externa. Então, eu falei para você que você pode usar, por exemplo, como ler a Bíblia, né, livro a livro. Você pode usar vários outros livros de contexto que tem. Então, eu peguei algumas coisas para a gente pensar junto, ok? Então, foi uma cidade fundada por Júlio César, tá? Então, Júlio César, 44 antes de Cristo, ok? Então, era uma cidade relativamente nova para a época. Era a maior cidade da Grécia Romana, ok? Então, só vou por maior cidade, só para você lembrar. Ela era muito religiosa. Isso é importante. Muitos pagãos lá. E por ser muito religiosa, sabe o que tinha bastante lá? Muitos templos. Era uma cidade com muitos templos. Era uma cidade muito rica, ok? Por quê? Porque era uma cidade de passagem do comércio. Passava muita galera do comércio lá, então era uma cidade extremamente rica. E era uma cidade com mistura de culturas. Então, isso influenciava nessa questão de ser muito religiosa, porque era uma mistura de culturas. Imagina, povos de várias nações, de vários lugares, que traziam então seus deuses, seus ídolos, sua cultura, e misturava tudo ali. Então tinha para todo mundo. Então seria, hoje, vamos falar do nosso contexto, um São Paulo, um Rio de Janeiro, uma metrópole, algo grande, com muitas culturas misturadas. Então isso seria Corinto, tá? Para a gente ter ali algo. Uma coisa interessante é que era uma cidade intelectual, tá? Então eu vou até escrever em algum lugar aqui, ó, intelectual. Tanto que Paulo vai falar toda hora nessa carta sobre sabedoria. Sabedoria, 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 sabedoria. Por quê? Porque as pessoas dessa cidade ficavam tentando avaliar as coisas pela sabedoria humana. Tá? Eles queriam saber quem era mais inteligente, quem tinha mais lógica filosófica, entendeu? Então o que Paulo vai bater nessa carta é que não é sabedoria humana, é a cruz, é o escândalo da cruz que importa. Então você vai reparar isso na carta. Então a primeira coisa que eu falei para vocês era contexto. Então olhamos aqui de uma forma, claro, bem resumida, ok? Segunda coisa que eu falei para você vai ler então a carta em uma sentada. Nós não vamos fazer isso agora, senão não daria tempo da nossa live, tá? Terceira coisa, você vai dividir ela em partes. Então essa carta, ela tem bastante assuntos assim. Paulo estava indignado com esse pessoal. Paulo tinha muita coisa para tratar ali. Então são mais ou menos 11 assuntos que Paulo trata nessa carta aqui. Até vou escrever para a gente não esquecer. 11 assuntos. Ok? E eu peguei um texto aqui para a gente. Então a gente dividiria ela em partes. E aí a gente vai achar qual é o problema que está acontecendo. Agora, deixa eu te mostrar primeiro o perigo de a gente pegar um versículo, tá? Porque, olha só esse versículo. Vocês não sabem que são santuário de Deus, ok? Então, ó, vocês são, aqui ó, santuários de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por quê? Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, quando você olha para um texto como esse, qual é a primeira ideia, interpretação que vem para você na sua mente? Eu sou um santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em mim. E se eu destruir o santuário de Deus, que sou eu, Deus vai me punir por isso, porque esse santuário é sagrado. E é interessante que, com essa interpretação, a gente começou a falar, por exemplo, sobre alimentação. Ok?
Então, gente, se você destruir o santuário de Deus, tomando Coca-Cola e comendo pizza todo dia e lanche e tal, isso é um pecado, porque o santuário de Deus é sagrado. Eu já vi gente usando esse texto aqui para falar, por exemplo, sobre tatuagem. Ok? Até por um cafezinho aqui. Mas café não destrói o santuário de Deus, tá? Fica tranquilo. Falando sobre tatuagem, falando assim, olha, você não pode fazer tatuagem. Por quê? Tatuagem você vai pichar o santuário de Deus. Você vai estar fazendo, você picha a igreja? Como é que você vai pichar o santuário de Deus? E você olhando para o texto, realmente, você não sabe que vocês são o santuário de Deus? O Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então você olhando dá essa interpretação, mas não tem nada a ver. Ok? Talvez você poderia fundamentar algumas dessas coisas de cuidar da saúde, de alimentação com outros textos. Aqui não é disso que ele está falando. Do que ele está falando, Douglas? Vamos olhar. Olha como é importante a gente entender todo o contexto. Olha só o que está acontecendo lá. Lembra que eu falei para vocês, muitas culturas, e eles tinham foco na sabedoria, na intelectualidade. E aí diz assim, eu, porém, Paulo dizendo no versículo 1, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês com as pessoas espirituais. Então, olha como eles eram carnais, ok? Pessoas espirituais. E sim com as pessoas carnais, ou seja, vocês só estão pensando no intelecto, na sabedoria humana, na lógica humana. Como a crianças em Cristo, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Agora, olha o que é ser carnal. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, olha o que está acontecendo lá. Então, o que eu quero identificar? O problema. Olha o que está acontecendo lá. Ciúmes e brigas. Será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Olha o problema que estava acontecendo lá, gente. Por eles considerarem sabedoria humana somente, e Paulo chama isso de carnalidade, então eles consideravam as coisas somente a partir do que eles viam, ouviam, observavam, e não no Espírito, eles começaram a ter facções na igreja. Então na igreja de Corinto tinha uma galera que falava, eu sou de Paulo, eu sou aqui do time de Paulo. Aí o outro, não, eu sou de Apolo, porque eu gosto da oratória de Apolo. O outro falava, não, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, porque eu gosto de quão prático ele é. Não, mas Paulo é muito profundo, eu gosto mais de Paulo. E eles estavam fazendo uma divisão dentro da igreja por causa de doutrina, ou por causa da visão, ou por causa do dom de cada homem. Agora eu te pergunto, esse problema acontece hoje? Sim ou não? Nós temos esse problema hoje? De divisão dentro da igreja, por causa da forma ou do dom de cada homem? Nós temos pessoas falando, não, mas tem que buscar o Espírito Santo. Não, eu sou mais... E é interessante que a gente até usa nomes hoje, gente. Falando, não, eu sou do Calvino. Não, eu sou do Armínio. Não, eu sou do autor tal. Não, eu já sou mais o escritor tal. A ponto de a gente chamar o Calvino do calvinista e criar um termo para falar do grupo daquele. E não tem problema a gente pegar as considerações do cara e tal, que eram profundas, maravilhosas, estudos maravilhosos, homem de Deus. Eu fui lá em Genebra, fiquei impactado. Mas a gente usa para causar divisão, cara. De forma carnal. Porque a gente está considerando sabedoria humana. Então é nesse contexto, nesse assunto, né? Então se a gente fosse dividir lá a carta, nós estamos num assunto de divisão na igreja, que Paulo escreve, vocês não sabem que são santuário de Deus. Olha só, aí o que você começa a reparar, ele está dizendo vocês, não é você. Ele não está dizendo, você é um santuário de Deus. Ele está falando para a igreja, vocês são um santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em quem, gente? Em vocês. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá.
porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha como muda completamente a lógica. Ele está dizendo o seguinte: ei, não pode ter divisão entre vocês. Por quê? Porque essa cidade é cheia de templos. Essa cidade é cheia de templos por toda parte. Mas agora tem um novo templo no meio dessa cidade. É um templo que não é feito por pedra, não é feito por tijolo, é feito por pedras vivas. Os discípulos de Jesus, cada um de vocês, quando estão juntos, formam o santuário de Deus. E meu irmão, esse é o santuário sagrado. E olha o que ele diz: quem destruir o santuário de Deus vai ser destruído por Deus. E você está preocupado que alguém fez tatuagem, você está preocupado se alguém está tomando Coca-Cola, e você está fofocando, cara, e destruindo, e causando divisão na igreja. E ele está dizendo: o santuário de Deus, ou seja, a unidade de vocês é sagrada. Vocês estarem juntos é sagrado. O ser nós é sagrado. Mas você entende que por interpretar errado, por não ler tudo, por não saber, a gente não consegue entender quão importante é isso aqui que ele está falando. Ele está dizendo: vocês serem nós, o relacionamento de vocês é tão forte. E eles falam: vocês são um santuário. O que acontecia dentro de um santuário, gente? A gente tinha contato com Deus e os nossos pecados eram perdoados. Ele está dizendo: vocês, cara, são o lugar de encontro entre o céu e a terra. É onde Deus manifesta. É onde pessoas são perdoadas. É onde pessoas são curadas. É onde pessoas encontram a Deus. Se vocês dividirem, perde todo o poder do Espírito habitando e agindo em vocês. Então você entende a importância disso aqui que a gente está fazendo, cara? De você entender qual era o problema que estava acontecendo lá, para você entender a solução que o Espírito Eterno deu, e que é a mesma solução que Ele tem para nós hoje. Então não importa se você gosta da teologia de Calvino, se você gosta da teologia de Armínio, se você é pré-tribulacionista, se você é pós-tribulacionista, não importa, cara. Porque isso são a nossa intelectualidade olhando e vendo, e o gosto e os dons. Agora tem algo que ele está te chamando de sagrado, que é nós sermos um, nós andarmos em unidade. Então é isso que esse texto está falando. Então eu queria deixar essa tarefa para você. Você, nessa semana, escolheu uma carta. Ok? Você vai escolher uma carta e você vai fazer todos esses passos. Você vai ler o contexto dela. Eu vou colocar lá no Telegram para vocês, né? Como é que você... alguns livros e algumas fontes lá online. E aí você vai, então, dividir ela, ler numa sentada só. Depois você vai dividir ela nos assuntos, e em cada assunto você vai escrever de um lado da folha qual era o problema que estava acontecendo lá, e você vai ver qual é a solução que o Espírito Santo deu através do autor da carta, e quais desses problemas acontecem hoje nas nossas vidas ou na sua vida de forma individual, e como que o Espírito Santo direciona a gente a resolver. Cara, sua vida vai começar a ser transformada pela palavra de Deus. Eu estou muito empolgado, cara, em saber que essa galera aqui vai começar a ler a Bíblia, estudar as Escrituras, cara, e ser transformada. E além disso, muitos que estão aqui vão pregar a palavra de Deus, vão ensinar para outros, para os filhos, as palavras de Deus, as cartas, e isso vai ser maravilhoso. Está sendo demais, gente. Olha só, nós temos mais ou menos uns 15 minutos. Então nós vamos habilitar os comentários agora. E eu vou sortear esse livro aqui hoje, tá? Então eu vou responder algumas perguntas aqui e ler uns comentários com vocês aqui. E eu já vou falar para vocês como é que vai ser o sorteio desse livro hoje. Eu vou sortear e eu vou colocar o resultado lá no Telegram. Mas eu ainda vou falar as regras para vocês, tá? Você vai ganhar esse livro aqui hoje. E eu vou colocar lá no Telegram. Eu vou pegar esse PDF aqui, de tudo que eu anotei, tá? Da aula 4, e vou colocar também lá no Telegram. Então você tem que entrar no grupo do Telegram, ok? O link está na bio do Jesuscope, beleza?
Então, você tem que entrar lá para você estar com a gente. E aí a gente tem mais 3 lives. Amanhã às 10, eu vou fazer o culto das 10 da manhã aqui na família Desascope, o culto das 19 horas, e nós vamos fazer nossa live às 10. Então, ó, eu estou aqui para a gente aprender junto. Amanhã nós vamos aprender sobre narrativas. Cara, 42% da Bíblia são narrativas, são histórias. Então nós vamos aprender como que eu leio e interpreto e aplico na minha vida narrativas da Bíblia, ok? Vai ser demais. A gente ainda vai aprender como ler os evangelhos, como ler parábolas, e nós vamos ter um convidado, Paulo Borges. Ainda vai acontecer, Paulo Borges Jr., pastorzão, vai estar aqui com a gente também. Você não pode perder nenhum dia. Se você perdeu as outras aulas, está lá no canal no Telegram, ok? Você entra lá, tem o link da aula 1, 2 e 3, e daqui a pouco, ou amanhã cedo, a gente vai se organizar aqui, eu coloco o da aula de hoje lá também para você rever. A gente não deixa disponível aqui no Instagram em nenhum lugar, só lá no grupo Telegram, porque a gente quer juntar todo mundo lá para a gente poder juntos ter uma comunidade que estuda a Bíblia lá, beleza? E aí, vocês foram abençoados? Como é que foi? Olha só que legal, nunca achei que seria tão fácil assim interpretar as cartas. Valeu, você explica demais. Valeu. Como não aprender com uma aula dessa? Após identificar o problema da época e hoje identificar a solução nas cartas. Isso aí. Você identifica o problema da época, qual foi a solução dada pelo autor para a época e como é que a gente traz essa solução então para hoje, se esse mesmo problema continua acontecendo hoje. Enriquecedor essa live, massa. Foi brabo. Essas dicas só podem ser aplicadas para as cartas. A dica de achar o problema e a solução, sim, ok? Então, narrativas, os evangelhos, poesia, tem um outro formato, okay? Que a gente vai ver juntos aqui nas próximas lives. Saindo muitos anos de escuridão, caminhando na maravilhosa luz. Cara, que demais, o Rony. Bom demais, show. Se você tiver uma pergunta, manda aí pra gente se tiver alguma pergunta, ok? Qual Bíblia de estudo você indica? Cara, eu tava com uma muito boa, até eu pensei em sortear aqui, eu tô pensando ainda, uma muito boa da NVT, eu vou ver, mas eu vou colocar lá no grupo do Telegram indicações de livros para contexto, ok? Para contexto. É a Bíblia NA, perdão, é a Bíblia de estudo NA que eu tenho lá. Qual carta você indica para quem está começando? Você pode ir na sequência mesmo, você pode ler Romanos, você pode ler uma carta assim que é legal, Gálatas é uma carta que eu gosto muito, uma carta um pouco mais profunda, Efésios, mas todas elas, se você fizer esse exercício, e lembrando que uma habilidade, gente, entendeu? Então você vai começar e às vezes é difícil, mas você vai ficando cada vez melhor. E o que eu disse na primeira aula, é um livro para a vida inteira. Então não é esse ano eu vou estudar a Bíblia, a minha vida toda eu vou estudar a Bíblia. E cara, todas as vezes que você lê, o Espírito Santo vai te mostrar algo novo, mesmo porque ela é eterna e ela vai se aplicar à sua vida hoje. Então, o que você precisa hoje, no ano que vem, vai ser uma outra coisa que você precisa. Então, ela é eterna. Esses livros têm algum lugar onde consigo. Esse aqui, Em Busca de Deus, tem lá no Dizascope. Esse aqui, Entendes o que Lês, está com frete grátis lá no Dizascope, ok? Se você quiser, aproveita, está com frete grátis na nossa jornada agora. Nem sei se tem mais lá, mas dá uma olhada lá, porque não tinha muitos lá, ok? Esse não tem, mas é da Thomas Nelson. Se você entrar no site aí, se você entrar nos principais livrarias aí, você vai achar, ok? Mas também tem muitos livros lá na loja do Dizascope, se você quiser. Vamos lá. Live sempre 22 horas, todos os dias 22 horas. Então amanhã 22 horas, segunda 22 horas e na terça é a nossa última, eu vou fazer no YouTube, porque dá pra gente interagir mais ainda lá no YouTube, ok? Então amanhã e segunda aqui no Instagram 22 horas, na terça eu vou fazer ela, a última, no YouTube, pra gente fechar e celebrar aí. Tem sido abençoador demais.
Onde pega as informações históricas da carta? Então eu vou falar para vocês uns livros, indicar lá no Telegram. Vai lá na bio do Dizascope, entra no grupo para você não perder. Pô, feliz que vocês estão entendendo bem. Eu estou lendo no app da NVT e estou amando. NVT ficou demais. Vamos lá. Qual a versão da Bíblia que é mais indicada para quem está começando? Eu diria para você, eu gosto muito da NVI, a NVT está muito boa, eu tenho usado a NAA também, está bem legal, que eles atualizaram. Gente, estamos chegando ao fim, deixa eu te falar, nós vamos sortear esse livro. Olha só, muito fácil. Você vai entrar na postagem que a gente fez agora com uma frase da live. A gente acabou de fazer uma postagem com a frase da live. Você vai comentar, achamos o livro, hashtag achamos o livro e marcar alguém. Pode comentar quantas vezes você quiser, só tem que marcar pessoas diferentes, porque senão eles anulam por estar igual. Hashtag achamos o livro, não esquece, e marca um amigo seu lá. Beleza? 11h30 eu vou sortear e coloco lá no Telegram quem ganhou. Combinado? Então, você vai ter que entrar lá no Telegram para você saber quem ganhou e vai comentar no nosso último post para você ganhar o Em Busca de Deus. E curte também o post, esse post, tá? Você vai curtir e aí você vai comentar a hashtag achamos o livro e o arroba de um amigo, de uma amiga, até para eles participarem das próximas lives aqui com a gente. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até o final. Espero que você ganhe aí o Em Busca de Deus, livraço. E amanhã nós estamos de volta para aprender narrativas. Como é que lê e interpreta narrativas. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, vocês são cópias de Jesus. Boa noite, galera.